o host. Aí eu acho que agora eu consegui começar. E será que eu consigo? Soltei aqui, Rafa, tá gravando. Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Tá dando para ver minha setinha também, né? Aqui tá. Tá Tá, tudo passando. certo. Posso Boa. começar? Se não, olha, gente, longa jornada, viu? Então, eu vou começar. Boa noite para todo mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de propor uma oração em prol da 49. A gente vai superar essa, gente. Os temas que a gente vai falar vai ser o ECG, uma geralzona, assim, e depois as aulas de infarto. Então, vão ser 8 aulas, é a metade, né? Aí metade hoje, metade amanhã. Vamos começar, então, falando do eletro, esse comecinho, vamos passar mais rápido, porque eu espero que todo mundo já saiba isso bem, né? Porque é o básico. Então, sobre a eletrofisiologia normal, lembrar que o coração ele tem 3 tipos de células. As células especializadas em contração muscular, que são os cardiomiócitos, as células que geram o impulso nervoso, no caso, o nó sinusal, nó sinoatrial, que ele fica na parede posterior do átrio direito, junto da desembocadura, perto da desembocadura das veias pulmonares. E também o terceiro grupo de células são aquelas especializadas em conduzir o impulso nervoso. Então, são aqueles feixes internodais, nó AV, feixe de His, fibras de Purkinje. E aí tem o ramo direito, esquerdo do feixe de His, né? Isso acho que vocês já sabem. Aí vamos começar a transportar isso, a eletrofisiologia normal, para uma análise para o eletro, né? Então a gente sabe que as células elas ficam no repouso, elas estão polarizadas, que é o steady state. Elas estão polarizadas por quê? Porque fora delas predomina mais sódio positivo, e aí dentro delas elas predominam potássio, e elas tendem a ter uma carga mais negativa com relação ao meio externo, né? E quando elas sofrem, então, um estímulo, elas despolarizam. A despolarização é justamente a inversão dessas cargas. Então, se dentro da célula era negativo, vai passar a ser positivo. E para a gente captar isso através do eletro, opa, voltou. Para a gente captar isso através do eletro, você coloca lá as derivações, né? E elas vão captar justamente essas trocas de íons, de polaridades. E convencionou-se que a seta do vetor da despolarização, a pontinha dela aponta para o positivo e a bundinha dela, o finalzinho da seta, aponta para então, ela tem esse direcionamento para esse exemplo. E aí, a depender do que está acontecendo na célula, na verdade, o elétron ele capta todas as derivações, as duas derivações captam o mesmo fenômeno, só que de pontos de vista diferentes. Então, a depender da posição do eletrodo, eu capto essa despolarização, esse fluxo de íons de uma maneira diferente, que vai ser representado de uma maneira diferente. Então, lembrar que a pontinha aponta para o positivo. Se eu tiver as cargas se propagando no sentido contrário ao meu eletrodo, vou ter uma deflexão negativa. Se as cargas estiverem se aproximando do eletrodo, a deflexão ela é positiva. No caso, essa terceira aqui, que é a isodifásica ou bifásica, ela vai existir quando o vetor estiver paralelo ao processo da despolarização. E aqui o último é o isoelétrico, quando eles são perpendiculares, tá? Isso é menos importante assim, prática, não vai cair na prova. Mas estamos contextualizando.
E aí, a gente viu lá o sistema de condução do coração, então lembrar da posição do nosso sinusal, ele que gera o impulso e vai propagar isso. A propagação desse impulso, desse estímulo, ela é desse jeito, é de cima para baixo, da direita para a esquerda, porque é justamente o caminho que vai percorrer, porque o nosso sinusal, ele está lá em cima, no átrio direito, e aí ele vai de cima para baixo, da direita, porque ele está no átrio direito, para a esquerda. Então, o vetor resultante da despolarização cardíaca, ele tem esse direcionamento, de cima para baixo, da direita para a esquerda. E isso é importante saber porque é mais ou menos o direcionamento que toma D2 na Rosa dos Ventos. Então, por isso que D2, assim, é a derivação mais bonita para você enxergar tudo que está acontecendo dentro do coração, na sístole elétrica, enfim, porque ele está bem nesse prumo aí do eixo real da despolarização, né, o vetor resultante. E aí veio um cara muito doido, que não tinha nada para fazer, assim, numa tarde de domingo, que é o tal do Einthoven. Ele resolveu colocar um monte de eletrodos, assim, e criar as derivações. E aí eu não sei se pode ser importante, mas tem essa figurinha aqui à esquerda, embaixo, que mostra o posicionamento, as cores e o posicionamento desses eletrodos. Então, aí lembrar que lembra de Flamengo e de Brasil. Então, o Brasil fica do lado esquerdo, tipo, do lado esquerdo do peito, entendeu? Então, do lado esquerdo da pessoa vai vir os eletrodos que são o amarelo e o verde. Aí lembra que o verde é da grama, do chão. Então, por isso ele vai no pé. E o amarelinho também do lado esquerdo, que é Brasil, vai na mão esquerda. Aí do lado direito fica o Flamengo, que aí você lembra que o vermelho fica na mão e o preto lembra do asfalto, do chão, então ele fica no pé. Não sei se pode cair, mas enfim, estamos falando. Essas derivações, elas vão ser as derivações bipolares periféricas de membros, e elas vão, então, poder ser projetadas da periferia dos membros, elas vão se fechar e vão abraçar o coração, digamos assim, igual nessa primeira figurinha aqui da esquerda de cima. E aí eu tenho D1 nesse sentido aqui, D2 embaixo, D3 também embaixo. E aí, condensando essa figurinha aqui mais ainda, eu venho começar a montar a Rosa dos Ventos, que é essa segunda figurinha aqui. Esse triângulo aqui, ele é equilátero, né, que fala que é os ângulos de 60 graus. E aí eu começo a montar a Rosa dos Ventos, então, que é o sistema hexacial. Além de D1, D2, D3, acrescentaram AVL, AVR e AVF. Então, lembrar uma coisa importante na hora de se localizar, para fazer cálculo de eixo, para ter alguns pontos de referência, é importante saber o direcionamento da setinha. Lembra que a ponta da seta sempre aponta para o positivo. Então, o D1, ele aponta nesse sentido aqui, em direção à esquerda, né? É o contrário. Então, a Rosa dos Ventos, a nossa esquerda é a direita do paciente, e a nossa direita e a esquerda do paciente, então é o contrário. Aí, então, D1 vai apontar nesse sentido aqui, da direita do paciente para a esquerda, e ele é 0 graus. O D2, ele já está aqui nesse sentido. Aqui, D2. D2, ele vai apontar para baixo aqui, que é o positivo do D2. O D3 aqui embaixo também ele é positivo e para cima ele é negativo. O AVF, que já são as derivações aumentadas, F de foot, então ele aponta para baixo. O AVL e o AVR. O R de right, então é direita, ele aponta positivo aqui para a direita, e o L de left do AVL aponta para a esquerda positivo. Então, são esses vetores aqui resumidos. A Rosa dos Ventos convencionou-se que, nesse sentido aqui, que é o horário, essa metade aqui de baixo, os ângulos eles são crescentes e
positivos, então vai de 0 até 180 positivo. Agora, indo anti-horário, nessa parte superior, os ângulos, eles são decrescentes negativos. Então, vai de 0 até menos 180, seria. Essas são as bipolares. E as unipolares, ou pré-cordiais, elas são, assim, denominação positiva, digamos assim, não tem, elas são só positivas. Vão apontar para o eixo positivo. 6. Saber essas localizações aqui. Então, lembrar que começa no quarto espaço intercostal. Vocês estão me ouvindo? Apareceu que minha internet está instável. Deu umas travadinhas, mas estão ouvindo. Isso. Também. Então tá. Então, V1 e V2 são no quarto espaço intercostal, para external, V1 à direita, V2 à esquerda. Aí o V3 pula ele, V4, quinto espaço intercostal esquerdo, linha hemiclavicular. O V3 fica entre V2 e V4. Aí pula o V5, o V6 fica no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, e aí o V5 fica entre V4 e V6. Uma coisa importante é a gente ter essa relação espacial aqui, que é a progressão do QRS. Conforme eu avanço de V1 até V6, o meu QRS ele vai se tornando de negativo, predominantemente negativo, ele vai se tornando positivo, porque eu aproximo da seta da resultante da despolarização do coração. Então, V1 e V2 vem mais essa parede anterior, V3, V4, V5 já vem mais a parte do septo, V6 já começa a ver a parte mais posterior, mais ventrículo esquerdo. Tá bom? E aí, sobre parâmetros e medidas normais, antes de você... Eu acho que eles não vão pegar nisso, porque já é difícil você interpretar o elétron nos parâmetros normais, imagina se tiver bugado isso daqui. Mas só para saber, então, lembrar que tem o N, que é a amplitude, ele que vai determinar o tamanho das ondas, e a velocidade padrão é 25 milímetros por segundo. 25 quadradinhos pequenininhos por segundo. Que altera, se isso não tiver nesse padrão, a gente pode confundir, às vezes, uma patologia, a gente achar que mas na verdade é normal com aquele padrão. Mas vai aparecer desse jeito aqui pra gente, acho que não precisa preocupar, não. Sobre a folha do eletro, o eletro, ele tem quadradões, e dentro dos quadradões tem os quadradinhos. Os quadradões, cabem dentro deles 25 quadradinhos pequenininhos, então é 5 por 5. E aí, o eixo horizontal é o tempo e o vertical é a amplitude em milivolts. Então, cada quadradinho pequenininho tem 40 milissegundos. Portanto, um quadradão que junta assim na horizontal 5 quadradinhos pequenininhos vai ter 200 milissegundos, ou 0,2 segundos, certo? E aí, com relação à amplitude, cada quadradinho os quadradinhos é a unidade de Ashman, né? Em termos de centímetro, milímetro, eles são 1 milímetro por 1 milímetro, né? Mas com relação ao eletro, eixo horizontal é o tempo, vertical é a voltagem. E aí, para voltagem, cada vertical pequenininho é 0,1. Se eu somar os quadradões aqui, para o quadradão vai ser 0,5. Então, milivolt cada quadradão. Certo? E aí, vamos para o traçado do ECG. Esse daqui é o normal que tem que saber. Então, tem a onda P, QRS, a onda T. A P seria a despolarização dos átrios, que ela é composta, né? Primeiro o direito, depois o esquerdo, e aí elas se juntam para formar a onda P. O QRS, que é a despolarização dos ventrículos. Dentro do QRS tem a repolarização dos átrios, só que ela está encoberta pela despolarização
ventricular, porque ela é mais importante, ela tem mais massa, né, nos ventrículos, então deixa o átrio de escanteio. Assim. E a onda T, que vai ser a repolarização ventricular. E aí tem os segmentos e os intervalos. O que é cada coisa, né? O segmento, ele é a linha reta, e o intervalo é linha reta com onda junto. Então, aqui, que é o intervalo PR? É quando eu pego a onda P mais o segmento PR. Então, no intervalo, eu tenho uma onda com um segmento. Aqui também, né? Aqui eu tenho o segmento ST, que é só a linha reta, e aí lembrar do ponto J, que é a transição do finalzinho do QRS até o começo, né, do segmento ST ao ponto J, o segmento. E o intervalo QT é quando aí eu junto a onda, no caso complexo QRS, com o segmento ST e o final até da onda T. Então, sempre o intervalo conta uma onda junto e o segmento é só a linha reta. Aí, para cada um desses daqui, tem os parâmetros de normalidade. Então, aqui, nessa figurinha azul, é a onda P. Aqui está falando que é 2 milímetros, mas na verdade é 2,5. Então, a onda P, guarda que ela é 2,5 por 2,5 de largura, de altura. Aqui mostra o que eu tinha falado, né, que é a questão de que a onda P ela é composta primeiro pelo átrio direito, depois pelo átrio esquerdo. Isso é importante depois quando a gente for falar da sobrecarga. Então, ela é 2,5 por 2,5. Aí aqui tem mostrando a despolarização dos ventrículos, que aí é o QRS, complexo QRS. Para cada uma dessas ondinhas é onde um lugar que vai despolarizar do ventrículo. E de V1 até V6, igual eu tinha falado, tem a progressão da onda do QRS ser de negativa, vai progredindo para positiva. Aqui é só as nomenclaturas chatas, né? Então, o Q é a primeira deflexão negativa antes do R, que é a positiva. Tá tudo certo? Apareceu uma mensagem dos participantes. Apareceu uma mensagem de tempo, Rafa. Acho que tem 9 minutos gratuito ainda. Ah, entendi. Aí depois vai fechando. Eu acho que sim. Aí a gente volta, acho que dá para voltar. Tá bom. Tranquilo. Aí, então, o Q é a deflexão negativa antes do R, o R é a positivo, o S vem depois do R negativo, né? Então, essa nomenclatura é chata. Sobre o intervalo QT. O intervalo QT, ele representa a sístole elétrica. Ele vai do começo do QRS até o final da onda T. Existe o valor do QT medido, que é o número dos quadradinhos mesmo, mas o que mais importa é o QT corrigido de acordo com a frequência cardíaca. Ele é importante a gente saber calcular. Existem duas situações, quando eu tenho uma frequência cardíaca normal ou quando eu tiver brádie ou taquicardia, quando tiver menos que 50 ou mais que 100 batimentos. Para essas duas situações, existem formas diferentes de você calcular o intervalo QT. O que a gente precisa saber mesmo é a frequência cardíaca normal, que é a fórmula de Bazet. Você vai calcular o QT corrigido, fazendo o QT medido em quadradinhos, né, um número de quadradinhos, dividido pela raiz do intervalo em segundos entre os R's, R. Então, essa é a forma que você calcula. O normal vai ser esses parâmetros aqui, que estão na figurinha. E aí, esse da figurinha, na verdade, é o TAC ou bradicardia. Quando for pela fórmula de Bazet, é 34 milissegundos, grave esse número. E quando tem TAC ou bradicardia, aí você usa as fórmulas de Hodges ou Framingham, que a gente não precisa saber fazer, e aí tem esses parâmetros aqui, de homem, criança e mulher, para essas situações específicas, eu tinha confundido. Então, Bazet é sempre até 34 milissegundos.
Aí, beleza, falamos de tudo esse aspecto mais teórico, vamos sistematizar a leitura do elétron. Eu gravei esse mnemônico, que é o refasa. Então, é R de ritmo, E de eixo, F da frequência, e aí depois esse A, você vai analisar os segmentos, a amplitude das ondas, os segmentos, o S, e esse último A de áreas de isquemia. Então, é mais ou menos assim que eu procuro fazer. Primeiro, o ritmo, então. Primeira coisa que você vai olhar no elétron é o ritmo. Ritmo normal é o sinusal, que significa que é o nó sinusal que está gerando esse ritmo e está tudo bem. Como que eu sei que esse ritmo é sinusal? Onda P positiva, D1, D2 e AVF. Numa mesma derivação, a onda P vai ter sempre a mesma morfologia, sempre igualzinha. E antes de... E vai ter sempre uma onda P antes de todo o QRS. Esse é o ritmo, a definição do ritmo sinusal. E o eixo? O eixo do QRS. Então, como que está o direcionamento? Esse coração está mais inclinadinho, ele está... Basicamente é isso, né? Se ele está desviado, ele tem alguma hipertrofia, alguma sobrecarga, enfim, que depois a gente vai falar situações que podem mudar o eixo. O eixo normal é de menos 30 a mais 90. E aí a gente pode dividir as alterações como eixo desviado à direita, quando ele está de mais 90 até 180. Lembrar que a rosa 200 é ao contrário. A gente vê de esquerda, mas é a direita da rosa 200. O eixo está desviado à esquerda, entre menos 30 até menos 90. E os desvios são extremos ou indeterminados, eixo indeterminado, quando está nesse quadrante aqui, de menos 90 até menos 180. Então, menos 30 mais 90 é o normal. Aí aqui tem alguns exemplos de elétrico. Como que você vai fazer para ver o eixo? Então, olha sempre D1 e AVF. D1 está positivo, significa que o eixo ele está na porção à esquerda da rosa dos ventos. A VF está positivo, que é esse aqui embaixo, né? O QRS está positivo, significa que ele está para baixo na rosa dos ventos. A intersecção deles é no quadrante inferior esquerdo, que todos os eixos são normais. Então, esse eixo ele é normal. Vocês têm dúvida disso? Acho que essa parte é mais tranquila, né? Acho que já deu para ver várias vezes falando sobre isso. Aqui, outro exemplo. D1, ele está negativo, então ele está à direita da rosa dos ventos. E o AVF, aqui embaixo, ele está predominantemente positivo. Então, a intersecção deles é o quadrante inferior à direita. Então, esse eixo está desviado para a direita nesse exemplo. Outro exemplo, D1 está positivo, então ele está do lado esquerdo da rosa dos ventos. E o AVF? O AVF, aparentemente, ele está predominantemente negativo, então ele está acima. A intersecção seria o quadrante superior à esquerda, só que aí a gente tem que definir, porque de 0 até menos 30 nesse quadrante é normal. De menos 30 a mais 90 que ele vai estar desviado para a esquerda. Como que eu determino isso? Eu olho para D2. Se D2 estiver positivo, o eixo está normal. D2 negativo, o eixo está desviado para a esquerda. Nesse caso aqui do exemplo, o D2 está positivo, então o eixo está normal, está entre 0 e menos 30. Então, isso foi sobre eixo. Sempre, então, primeiro ritmo, se é sinusal ou não. Aqueles critérios lá, onda P positivo D1, D2, AVF, mesma morfologia numa mesma derivação, sempre antes do QRS tem onda P. Esse é o ritmo sinusal. Depois o eixo de menos 30 a mais 90, olha sempre D1, AVF, e se precisar, olha D2. Próximo é o F, de frequência cardíaca. Normal, para a gente considerar no eletro, é 50 a 100 os batimentos. Então, menos que 50 é a BRAD, mais que 100 é ataque cardíaco. E aí tem duas situações para calcular a frequência.
quando o ritmo ele é regular. O que significa o ritmo regular? O intervalo entre as ondas R aqui do complexo QRS, o intervalo RR é igualzinho, é sempre a mesma distância. Então, isso é um ritmo regular. E o irregular é quando, justamente, esses espaços entre o R e R, eles são irregulares. Então, para o ritmo regular, a gente calcula a frequência, tem três maneiras, né? Ou você divide 1.500 dividido pelo número de quadradinhos pequenininhos entre R e R, que vai ser sempre o mesmo, né? Ou 300 dividido pelo número de quadradões grandões entre R e R, ou, quando possível, você usa essa regra aqui, rápida, que é o start, você tem que sempre buscar onde o R ele está coincidindo com uma linha grandona. Uma linha forte aqui dos quadradões. E aí você começa start 300, 150, 100, 75, 60, 50. Do intervalo até achar outro R. Tá falando aqui que tem menos de 1 minuto. O que eu faço? Isso, provavelmente vai parar. Aí acho que a gente vai ter que reabrir, Rafa. Tá, quer parar de gravar? O que você vai fazer? Vou parar então, pode ser? Tá. Aí eu acho que dá para entrar